A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Ele diz: "Meu discurso não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." Eu quero que notem que ele diz que ele não veio pregando em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, isto é o número 1, e número 2, de poder, duas coisas diferentes. Demonstração do Espírito e de poder. Eles não são a mesma coisa, mas estão conectados, certo? E eu quero dizer assim, a demonstração do Espírito traz o poder de Deus, ok? Certo, tendo dito isto, vamos para o livro de Hebreus. Hebreus 1, verso 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual este é Jesus, seu Filho, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Repitam, a imagem expressa. A imagem expressa de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Jesus era a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês sabem que eu gosto de ciência. Eu gosto de trazer descobertas científicas, eu gosto de assistir canais de ciências e tudo mais. E eu tenho especial interesse em astronomia. O universo, física, coisas assim, é especialmente interessante para mim. E sabe, eu estava assistindo algo dia desses. Eles estavam falando sobre como a maioria da matéria no nosso universo é desconhecida. Pela forma como as galáxias operam, a forma como as estrelas se relacionam umas com as outras, eu não vou entrar muito no detalhe, mas o ponto é que eles disseram que só conseguem contar cerca de 40% da matéria e energia contida no universo. Eles pegam todas as estrelas, todas as galáxias, todas essas coisas e, é claro, matéria e energia são equivalentes, são intercambiáveis, eles pegam tudo isso e só conseguem contar 40%. E então eles tiveram que criar um termo e eles ficam procurando por esta coisa que chamam de matéria escura. E eles dizem que para o universo fazer algum sentido, é isto que eles fazem. Não há nenhuma evidência, não encontraram nenhuma evidência disto a não ser o fato de que o universo requer isto para ser o que ele é. Mas para que tudo se equacione, 96% do universo tem que ser feito ou de matéria escura ou de energia escura, simplesmente porque eles não conseguem entender como as coisas operam, do jeito que está. Fazem descobertas científicas o tempo todo. E toda vez que eu ouço algo assim, eu ouço bastante essas coisas, toda vez que eu ouço algo assim, o Senhor me traz de volta essa passagem que diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa coisa pela qual procuram, a substância e a energia que estão procurando, que eles dizem que tem que existir para que possam equacionar e entender como deve ser feito, encontra-se bem aqui, em Hebreus capítulo 1, verso 3. A ciência chama isso de energia escura e matéria escura. A palavra chama de a palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas, ele mantém tudo em equilíbrio, ele faz tudo funcionar como deveria. Glória a Deus! E estava ali há 2000 anos, antes mesmo deles saberem sequer como medir essas coisas. Agora, de volta à primeira parte, que diz o qual sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Repita, a imagem expressa. Certo, agora vá comigo para o livro de Tiago, capítulo 2. E enquanto você acha, a razão para ele usar essa terminologia é porque Deus é amor, Deus sempre foi amor, mas Deus nunca pôde expressar este amor à raça humana até que a plenitude dos tempos chegou e Jesus pôde fazer sua aparição na Terra.
E Jesus se tornou a imagem expressa de Deus, e foi por isso que Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Podemos dizer assim, Jesus foi a expressão definitiva de Deus. Deus expressou a si mesmo em Jesus. Se você olha para Jesus, o que você vai ver é uma expressão de Deus. Não há algo que Deus é que Jesus não tenha sido. E não há algo que Jesus tenha sido que Deus não seja. Deus expressou a si mesmo em Jesus porque Ele queria que a humanidade soubesse que Ele é amor. E então Jesus veio, pregando as boas novas, ensinando e curando os doentes, glória a Deus. Por fim, se tornando o sacrifício perfeito e carregando os pecados do mundo inteiro. Amém? Então Deus expressou a si mesmo porque queria que soubéssemos qual era o seu coração. Então, se você olha para Jesus, vai ver o coração de Deus. Em Tiago, capítulo 2, vamos começar a ler de novo aqui no verso 17. Ele diz: assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Morta. M-O-R-T-A, morta. Fé sem obras é morta. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. E ele continua dizendo: bem, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Não é interessante que muitas vezes as pessoas falam sobre o que elas têm, no que elas acreditam, o que têm em seu coração, e Deus se refere a isso bem aqui? Verso 19, tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também o creem, tremem. Porém, ó homem, vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. E de igual modo não foi também Raabe a meretriz justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como há pessoas aqui que eu imagino que não vieram nos cultos anteriores, eu quero voltar e falar apenas de uma coisa em particular. Quando você lê isso, se você não entende o contexto, não entende o ponto que ele está trazendo, você entende diferente. Ele não está dizendo que uma pessoa pode ser salva pelas obras, fazendo distinção da fé no sangue de Jesus. Não é disso que ele está falando aqui. O que ele está falando, e eu gosto da tradução de Weymouth, ao invés da palavra obra, ele usa a frase ações correspondentes. Então ele diz: a fé deve ter ações correspondentes ou é morta. Então, quando você ler obras, tenha certeza que entende aqui uma ação que corresponde à fé que você diz que tem. Então, vamos voltar um pouco nisso. A fé sem obras é morta. Ele não disse que ela não existe. Ele apenas disse que ela está morta. A fé pode existir sem obras, sim, mas está morta. Fé morta fede. Fé morta não traz nenhuma vida. Fé morta não dá nenhum fruto. Certo? Então a fé sem obras é morta. Agora, usando o que lemos aqui em Hebreus, eu expandi isto ao seguinte: fé, e outra forma de dizer ação correspondente seria expressão. Fé sem expressão é morta. A fé deve ser expressa para que possa ser produtiva. Entendem isso? Então é por isso que ele diz: bem, você diz que tem fé e eu tenho obras. Ele diz então: me mostre a sua fé sem as obras, ou sem expressá-la, e eu te mostro a minha fé expressando ela. Entendem isso? Eu mostro a minha fé pelo que eu faço e pelo que eu digo, porque esta é a forma de expressá-la, em palavra e ação. Eu te mostro a minha fé pelo que eu falo e faço. Algo acontece a um santo de Deus, alguém que é um pilar da igreja, alguém que era a pessoa mais doce que você já conheceu, talvez fica doente e morre, jovem. E alguém diz: bem, eu vou te dizer, a irmã fulana de tal, eu te garanto, ela tinha toda a fé do mundo. Ok? Isto pode ser verdade. O problema é que, se aquela fé não foi expressa, está morta. Eu não vou discutir se a pessoa tinha fé ou não. De fato, essa não é a questão e nem é da minha conta. Eu vou te dizer, fulano tem muita fé e se fulano não conseguir fazer,
Então ninguém mais vai conseguir? Eu já ouvi pessoas dizendo isso em nossa própria igreja. Alguém está lutando contra um problema físico e apontam para alguém. Na história da nossa igreja, sabe, em 25 anos, vai haver pessoas que fazem grandes coisas e pessoas que fracassam. Será que isso tem a ver com a palavra de Deus? Absolutamente que não. A palavra de Deus é vida e verdade. Se todo mundo cair morto agora, isso não poderia parar a pregação no mundo? Se um meteoro caísse aqui e explodisse a igreja em milhões de pedaços, isso não tem nada a ver com a palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não é a verdade porque funciona para mim, para você, funciona para nós porque é a verdade. E há um mundo de diferença entre as duas coisas. Entendem? E aí alguém vem me perguntar, bem, qual é o ponto em eu crer para minha cura? Qual é o ponto em eu crer na virada dessa situação, em crer que tudo vai se levantar e andar? Se fulano de tal cria em Deus e morreu, se fulano tinha tanta fé e morreu, ele era tão mais próximo do pastor Webb do que eu sou. Fulano de tal era da equipe e morreu. Mais uma vez, não vamos discutir se fulano, quem quer que seja, tinha fé, mas a questão é, ela foi apropriadamente expressa? Porque a fé, que não é expressa, está morta. Então podemos edificar nossa fé, mas para que possamos produzir algo, a fé tem que ter uma ação correspondente. A fé tem que ser expressa. Agora, como expressamos a fé? Vamos, qual a primeira forma de expressar a fé? Palavras, qual a segunda? Obras, ações, é isso mesmo. Agora lembrem de algo. Há um teste vindo. Você será testado nestas coisas. Se você já não foi, você será testado nessas coisas. Qual a primeira forma de expressar a fé? Qual a segunda forma? Obra ou ação, é isto aí. Então, ele diz aqui que fé sem expressão, a fé que não é expressa, está morta e não tem poder. No verso 26 ele conclui assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele compara o corpo com a fé e o espírito com as obras ou com a expressão disto. Certo? Agora, se você pegar um corpo morto, não consegue dizer que só porque não está respirando não é real. Já fizemos funerais na igreja antes. Havia um corpo naquele caixão. Nós dizemos, bem, a pessoa não está aí. E o que queremos dizer com isso? O corpo está aí, certo? Mas é tudo que está aí, só o corpo, o cadáver. Ele está morto. Por quê? Porque o espírito se foi. O espírito não está mais presente no corpo. Então, como o corpo, sem o espírito, está morto, assim também a fé, sem a expressão, palavra e ação, está morta. Alguém diz, eu tenho muita fé? Para mim, tudo bem? É melhor você expressá-la? Ou teremos um funeral? Você entende o que eu digo? Eu só queria trazer este ponto, pois é um ponto bem importante. É algo que precisamos entender. Certo, fé sem obras está morta. Falamos sobre outras coisas. A fé não é a única coisa que sem expressão está morta. Quais são outras coisas que sem expressão ou se não forem expressas estão mortas? Bem, falamos sobre o louvor. Alguém diz, sabe, eu sou bem reservado. E durante o louvor e adoração eu fico só parado, com uma expressão séria, porque o louvor está no meu coração. Ok, isso está na mesma categoria da fé? Você diz que tem louvor? Mostre-me o seu louvor sem a sua expressão. E eu te mostro o meu louvor pela minha expressão. É desse jeito. É desse jeito, não estou implicando com ninguém. Você pode ficar parado como um tronco se quiser, mas o louvor paralisa o inimigo. O louvor é onde Deus habita. O louvor faz as coisas se moverem. É engraçado porque duas pessoas podem estar lado a lado no mesmo culto, uma põe as coisas para se mover e a outra não. Como podemos mover as coisas? Nos movendo? Você não percebe que ao louvar, ao oferecer o seu corpo, como sacrifício vivo em louvor ao Senhor, ao se mover, ao expressar, lembre-se, também o louvor é como a fé no fato de que deve ser expresso com palavras
e com ações, pois quando você se move, as coisas se movem. Quando você começa a se mover, coisas começam a se mover. O louvor, quando não é expresso, está morto. Eu tenho louvor em meu coração, mas aprendemos na minha igreja que eu deveria ser reverente. Muito bem, você deve ser reverente. É claro que deve ter reverência. Mas isto no sentido bíblico, não no sentido tradicional. Sabe o que é que Deus chama de reverente? Ou você está agindo baseado apenas no que te falaram que Deus acha reverente? Lembra de Davi? Ele dançou diante do Senhor com toda a força e Deus gostou. A esposa dele disse a ele, isso não foi muito reverente. Na verdade, você parecia um tolo lá fora. Como o rei pareceu poderoso hoje, não? Dançando lá fora na frente de todo mundo. E Davi disse, e temos que admirar um homem que responde à sua esposa, Davi disse, você acha que aquilo foi alguma coisa? Você não viu nada? Ele disse, você acha que eu parecia um tolo lá fora? Quando você me vir, ele usou essas palavras, ele disse, eu vou ser mais vil ainda para Deus. Ele era reverente? Claro que sim, porque aquilo agradava a Deus. Deus disse que Davi era um homem segundo o seu próprio coração. Eu tenho louvor no meu coração? Ok, não discuto com isso. Só te digo que isso não vai fazer nada. O louvor só no seu coração não tem valor nenhum. Está morto, até que seja expresso. Deixa eu te falar outra coisa, e a Bíblia fala disso também. Fala disso em 1 João, sobre amor. Nascemos do amor, o amor foi derramado em nossos corações. A Bíblia nos ensina tanto no livro de Tiago quanto no livro de 1 João. Se você ver um irmão em necessidade e você bate nas costas dele e diz, seja suprido. Ele diz, você não fez nada. Você não fez nada. Ele diz, amemos em palavra e em ações. Palavra e ações. Então poderíamos extrapolar assim, o amor, sem expressão, está morto. Certamente eu amo a minha família. Eles sabem disso? Eles deveriam. Como assim? Você disse a eles? Você mostrou a eles? Seu amor foi notado? Você é afetuoso? Você provê para eles? Fala palavras de encorajamento para eles? Isto é o amor expresso? Veem? Sem isto, ele é morto. Sem expressão está morto. Entenda o que estamos falando aqui. Algo que está por dentro, até que seja expresso, na verdade não é nada além de um sentimento. E você sabe como falamos sobre sentimentos do lado negativo, que não somos movidos por eles? O que isso significa? Por que dizemos que não somos movidos pelo que sentimos? Significa que não expressamos o que sentimos, não agimos no que sentimos, não falamos o que sentimos e não tomamos decisões baseadas no que sentimos? Se este é o caso, então tomamos as nossas decisões baseadas em quê? No que a palavra diz? Ou seja, expressamos o que a palavra de Deus diz? Porque a Bíblia diz que temos isso por dentro. Nós temos o autor de tudo por dentro, então tudo que a Bíblia diz que é nosso e podemos expressar isso. Alegria. Eu tenho a alegria do Senhor em meu coração. Sou salvo desde 1977. Eu tenho a alegria do Senhor. A alegria que não é expressa está morta. Amém? Deixa eu te mostrar. Vá comigo para o livro de Provérbios, capítulo 30. Sua apreciação pela palavra do seu pastor, se não for expressa, está morta. Então, pelo menos ria para mim. Sim, você diz que me ama, mas o amor, se não for expresso... Lembre que Deus teve que falar com Jeremias sobre... Ele disse, eu livrarei você da cara deles. Você sabe por que ele disse isso, não? Porque eles ficavam sentados olhando assim para ele quando ele estava pregando. Vocês todos me amam? Vocês gostam de mim? Então sorriam para mim. Ajam como se estivessem gostando do que estou falando. Muito bem. Provérbios 30, verso 32. Se procedeste tolamente elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre tua boca. Sabe por que ele diz isso?
Se você pensou algo mal, põe a mão na sua boca. Sabe por que ele diz isso? Porque o mal, quando não é expresso, está morto. Ter um pensamento mal não é nada. Está morto a não ser que você o expresse. Então, se você pensou mal, sabe, eu queria matar aquele cara. Não diga. Pensamentos maus, não expressos, nascem mortos. A Bíblia diz que o simples pensar, o mal é pecado. Mas se você não expressá-lo, então você não peca. O pecado está lá, a oportunidade está lá, mas a não ser que seja expressa, está morta. Ok? Então, lá vai você. É assim que temos vitória sobre o pecado, não expressando. Ira, quando não expressa, está morta. Está morta. Você pode se irar e não pecar, simplesmente mantendo essa ira sob controle e não expressando. Agora veja, não estou dizendo para suprimi-la. Isso é perigoso. Eu estou dizendo que ao invés disso você expressa o antídoto para ela. Não expresse o que você gostaria de fazer com aquele cara, ou o que você gostaria de fazer com aquela garota. Ao invés disso, expresse o que a palavra diz que você é. Sabe o que a Bíblia diz em Filemão? Já faz tempo que vimos essa passagem, vá comigo até lá. Filemão antes de Hebreus, verso 6, só tem um capítulo. Filemão, verso 6. Ele diz, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Deixa eu explicar isso, deixar de uma forma bem simples. A comunicação da sua fé se torna eficaz, ela se torna energizada pelo reconhecimento e expressão das coisas boas que há em você em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus, expressando isto, você energiza sua fé, a torna algo que participa da sua vida ao invés de você apenas carregá-la. Ok? Amém? Então, todas essas coisas que levamos sem expressar, se não expressas, estão mortas. Não significa que não estão lá, significa que sem expressão não há vida nelas. Então, se nós temos um pensamento mau e pomos a mão em nossa boca, temos a vitória, porque o mal, quando não expresso, está morto, aquele sentimento está morto, e aí voltamos ao lado positivo, os bons sentimentos, as coisas que você deve sentir, as coisas que são agradáveis, se não expressas, também estão mortas. Então é importante nos expressarmos, particularmente estas coisas importantes, expressarmos-nos em louvor, expressar nossa adoração ao Senhor. Alguém diz, como se adora? Bem, a Bíblia deixa isso bem claro no Novo Testamento. Eu quero que todos levantem mãos santas sem ira ou contenda. O que é isto? Alguém diz, qual o benefício? É uma expressão de adoração. Isso é bom o suficiente, não é? Eu estou expressando minha gratidão, minha adoração, meu reconhecimento que eu sirvo a Deus, que Ele é o meu herói, que Ele é o meu Salvador. Deus é isto. Uma senhora veio até mim uma vez, veio até mim num corredor e disse, Pastor Webb, eu quero te contar. Bem, você já contou? Só pela sua atitude você já contou? De alguma forma, algo que eu disse ou fiz tocou a vida dela, mudou a vida dela. E ela só estava tentando expressar sua gratidão, como ela gostou, o reconhecimento e... Pastor, o que você fez tornou a minha vida diferente. Obrigado, era o que ela estava tentando dizer. Mas ela só disse, você fez aquilo. Então, você consegue se expressar plenamente para Deus a sua gratidão com palavras a Ele? Você realmente consegue dizer a Deus o quão maravilhoso Ele é, apenas com palavras? Suas palavras se acabam e ainda há muito mais de Deus. Mais que Ele fez. Então o que você faz? Bem, palavras expressam, mas também ações. Entenda o que isso diz ao Senhor. Isso diz ao Senhor, Senhor, você simplesmente fez. Senhor, você é tudo. Você é demais. Talvez seja um pouco dramático falando assim, mas é o que Deus vê.
Quando você oferece isto a Ele, quando você ergue mãos santas sem ira ou contenda, você o adora. E como Romanos 12, versos 1 e 2 diz, veja aí na sua Bíblia, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Que o quê? Apresentem vossos corpos como sacrifício vivo para Deus, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Certo? A King James diz culto racional. Outra tradução diz sua adoração espiritual. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou vossa adoração. Então notem que a adoração tem que ser expressa e envolve o seu corpo. Então quando você ergue suas mãos para o Senhor, e o verso seguinte não é totalmente desconectado do que ele está dizendo, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há um benefício para você nisto, mas a adoração, expressar sua adoração com palavras, tanto na sua linguagem conhecida como em línguas estranhas, esta é mais uma ótima forma de nos expressarmos para Deus. Sabe, as línguas têm mais de um propósito. São boas para oração, mas também são boas para adoração. A Bíblia fala sobre orar com o entendimento e orar também com o espírito. Mas então ela também fala sobre cânticos espirituais, adoração. Sabe, quando acabam suas palavras no seu idioma, é bom sempre ter outras palavras esperando. A adoração, se não expressa, está morta. Eu sou um adorador do Senhor. Eu acredito na adoração silenciosa no meu quarto de oração. Tudo bem, então. Você faz isto no seu quarto de oração. Se você faz isso, você não tem nenhum problema de fazer na igreja. Você tem problemas de fazer na igreja porque não faz em lugar nenhum. E aquilo parece estranho para você. Mas o que é estranho, se não for expresso, está morto. Então vá em frente e expresse o que o Senhor pede e faça-o sorrir. E sabe, a Bíblia diz que o Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. E isto é favor. Quando Deus olha para baixo e sorri, você não precisa confessar nada, o favor simplesmente vem. Veja o que eu vou fazer por você amanhã. E não é isso que você faz necessariamente, mas é o que acontece. A adoração é mais uma coisa que precisa ser expressa ou está morta? Está morta. E claro, nós sabemos em círculos pentecostais, porque temos experimentado isso, há outras coisas que acontecem. Por que estamos falando disso? Porque eu estou gastando tempo com isso? Por causa do que eu comecei com 1 Coríntios, capítulo 2, quando eu disse que a demonstração do Espírito ela produz o poder de Deus. Isto é uma demonstração do Espírito e produzirá o poder de Deus. Isto é uma demonstração do Espírito e produzirá o poder de Deus. Isto pode ser uma demonstração do Espírito e vai produzir o poder de Deus. Glória a Deus. Veja, tudo isto, se não for expresso, está morto. Não fale do que você tem no seu coração. Tiago trata disso. Ele diz, não venha me dizer o que você tem no coração. Não me diga o que você tem. Mostre-me o que você tem. Você me mostra o que tem e eu saberei o que você tem. Eu te mostro o que eu tenho. Não foi o que ele disse, não foi o que lemos lá? Amém. É simples assim. Glória a Deus, é simples. Louvado seja Deus. Então, haverá momentos em sua vida que, se você quiser o poder de Deus, isto vai requerer cooperação com a demonstração do Espírito. Vai requerer isto. Vai requerer que você coopere com o Espírito Santo. Vai requerer que você expresse a sua fé. Ou que você expresse algo. E o Senhor vai nos treinar. Toda a nossa vida cristã inclui treinamento. Será que alguém aqui, a não ser eu, já alcançou tudo?
Eu tô brincando, nenhum de nós alcançou. Eu estou em treinamento, sabe? Dia desses eu estava falando com um amigo missionário que encontrei. Estávamos falando e eu disse, sabe, vou fazer 55 anos e eu já estou nisso há 30 anos. E aí eu pensei, rapaz, é muito tempo, né? Eu estou começando a falar como o irmão Reagan, ele dizia, eu estou no ministério já fazem 40 anos. Eu lembro quando ele dizia 40 anos e quando ele foi para o Senhor já eram 60, sabe? E aí logo depois eu pensei, eu tenho muito para aprender. Eu realmente percebo que eu sei muito pouco. Amém. Mas eu sei bem disso, eu sei que o Espírito Santo vai nos treinar por toda a nossa caminhada cristã enquanto nos mantivermos disponíveis. E se quisermos o poder de Deus, nós teremos que abraçar e dar as boas-vindas, e pessoalmente, individualmente, assim como corporativamente e coletivamente, é quando todos os indivíduos fazem junto, cooperar com o Espírito Santo. Amém. Queremos Ele atuando, temos que cooperar com Ele em todo lugar, incluindo aqui. Porque há coisas que não vão acontecer até que a expressão aconteça. Eu vou te mostrar um exemplo e vamos encerrar. Vá para Atos 14. Paulo e Barnabé haviam fugido para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e no verso 7, diz, e ali pregavam o Evangelho. Lembram que Paulo disse em Romanos 1, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê? Certo, então, podemos dizer que ali eles pregavam o poder de Deus. E o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Jesus, inclui todo o poder de Deus. Ele não estava falando só de ser salvo, não podia, porque vamos ver algo aqui no verso 8. Estava sentado em Listra certo homem, impotente em seus pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Repitam, nunca andou. Não estamos falando de alguém que quebrou o tornozelo e foi para a cadeira de rodas por uns dias. Esse homem nunca havia andado e diz que era um homem, não um garoto, era um homem. Um homem que nunca havia andado, que era impotente em seus pés. Seus pés eram inúteis. Coxo desde o ventre da sua mãe e nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar. E o que aconteceu quando ele ouviu a palavra sendo falada? Romanos 10, 17. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo estava pregando a palavra de Deus. A fé estava vindo. Este ouviu Paulo falar, o qual Paulo, fixando seus olhos nele, e há uma razão para ele dizer isso, porque sabe, há momentos em que o Senhor, ele foca sua atenção. Quando você está ministrando pela unção do Senhor, o Senhor te guia como ministro a pessoas. Ele foca sua atenção em alguém. Acontece às vezes, é como uma luz que brilha sobre a pessoa. Se você já teve essa experiência, como quando o versículo salta para você, quando você está debaixo da unção, no ministério, num cenário, numa situação como esta, às vezes, é como se alguém na congregação se destacasse, você sabe que o Senhor está se movendo ali. Às vezes, você vê alguém e faz uma conexão e a compaixão se levanta em você. Lembra que a Bíblia diz que Jesus se movia por compaixão para com eles? Às vezes é dessa forma que o Senhor foca sua atenção. Às vezes, a pessoa vai chegar lá com a sua própria fé, com a sua própria intensidade, aquilo vai te atrair para ela. Aconteceu comigo várias vezes. Mas qualquer que seja o caso, Paulo está pregando a palavra, ele está num cenário parecido com este, onde ele está ensinando a palavra, pregando a palavra a estas pessoas, e ele se foca neste homem. E Paulo olha fixamente, e Paulo, percebendo que ele tinha fé para ser curado. Veem isso? Há uma questão aqui. O homem tinha fé para ser curado? A Bíblia diz que sim, diz que Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado, mas aqui não terminamos a passagem. Até onde nós lemos, duas coisas que podemos deduzir disto até agora. Número 1, o homem tinha fé para ser curado, verdadeiro ou falso? O homem não estava curado, verdadeiro ou falso? Ouviram isso? Temos duas verdades, e você está certo. Número 1, neste ponto, Paulo fixa o olhar nele e percebe, não que ele vai ser curado, não diz que Paulo percebeu que ele seria curado, não diz que Paulo percebeu que algo estava para acontecer, diz que Paulo percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Então, quando Paulo é atraído para ele, olha fixamente para ele, ele vê, ele percebe, este homem tem fé para ser curado.
Mas este homem ainda é coxo. Por quê? Porque a fé, se não for expressa, está morta. E Paulo sabe disso. E o que ele faz, guiado pelo Espírito Santo, ele faz aquele homem expressar a sua fé. Ele diz, no verso 10, ele disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele, o homem, saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, levantaram suas vozes dizendo em língua da Licaônia: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E Paulo teve que explicar para eles: não fui eu. Veem isso? Então Paulo está pregando, está expressando, sabe, a unção estava sobre ele, e as pessoas ouviam aquilo pela primeira vez. É uma multidão ótima de se ter. Quando você tem pessoas que nunca ouviram antes e uma luz se acende. O pior tipo de público é aquele que já ouviu a coisa antes e diz: eu já ouvi isso antes. Você não pode fazer nada com um público assim. Mas essa multidão nunca tinha ouvido, e Paulo, sabe, ele estava apresentando tudo aquilo, ele estava colocando um tijolo em cima do outro, edificando aquilo, e a luz foi chegando àquele homem. E ele estava focado em Paulo, nunca tinha andado, mas algo se levantou por dentro dele. E Paulo viu isso. E Paulo sabia: esse homem tem fé para ser curado. Eu tenho que fazer ele agir, tenho que fazer ele expressar isto. Então ele disse: levanta-te, fica em pé sobre os teus pés. E note o que aconteceu, o que o homem fez. Ele saltou e andou. Não diz que ele levantou, diz que ele saltou e andou. Sabe, se ele tivesse só levantado, teria tempo de pensar sobre o assunto. Paulo disse: levanta-te e anda. Ele falou bem alto, por isso que diz que ele falou alto: levanta. Nem sempre é necessário, em todos os casos, mas nesse caso era. Porque Paulo disse em alta voz: levanta-te e anda. E o homem saltou. Ele não teve tempo para pensar. Se ele tivesse pensado, não teria levantado. E ainda assim ele teve fé para ser curado. Mas você pode ter a fé apenas por dentro e não agir. Então Paulo fez agir e fez isso imediatamente. Levanta-te e anda. E o homem saltou. E eu sei disso, sabe? A Bíblia não diz, mas eu sei por experiência, que o cara começou a andar antes de perceber o que estava fazendo. Ele vai andando, olha para os seus pés, ele nunca tinha andado, então ele... Isto é impossível. Sim, é impossível para os homens, mas não para Deus. Glória a Deus! A fé foi expressa. Ele expressou sua fé, nesse caso numa ação. A fé é expressa em palavras e em ações. Se você pensa sobre aquilo, fracassa. Você pensa, você perde, porque sua mente quer lhe tirar dali. A fé precisa de ação. No que quer que você diga que crê, haja. Smith Wigglesworth, ele se levantou num dos seus cultos e começou a andar pela plataforma dizendo o tempo todo: a fé é uma ação, a fé é uma ação, a fé é uma ação, a fé é uma ação. Por quê? Porque fé, sobre a qual não se age, está morta. Você pode continuar coxo, pode continuar triste, deprimido, quebrado, pode continuar em pecado, mas a fé sobre a qual se age te faz andar. Te faz se levantar, te faz prosperar, te faz voar. Glória a Deus. É importante expressarmos nossa fé todo dia. Nós nunca podemos parar de viver pela fé. O justo viverá pela fé, andamos por fé e não por vista. Cada passo deve ser um passo de fé com respeito a algo. Entende? Sem nunca se inclinar àquelas outras coisas. E se não expressamos estas outras coisas, elas já nascem mortas. Mas se expressarmos nossa fé, ela produzirá. O missionário do qual eu estava falando, ele é um missionário na China. Ele teve esse plano porque ele ministra na China comunista. Ele ministra em igrejas subterrâneas. Ninguém nem sabe quem ele é, porque o que ele faz é treinar pessoas. Ele treina os nativos, ele treina líderes. Ele treina um grupo e aquele grupo vai e treina outro grupo que vai e treina outro grupo. E então, ele literalmente está alcançando milhões com este plano que o Senhor lhe deu. Ele tem muita coisa gravada. Ele ministra para o seu grupo
E então ele dá a cada um deles um semestre de ensinos bíblicos de grandes homens de Deus, e eles assistem, e eles pegam tudo o que ele ensina e vão preenchendo as lacunas. Bem, falávamos de comunistas, falávamos de pessoas que não conhecem Jesus. Eu não estou dizendo que elas não receberam, elas nunca ouviram falar dele. Não conhecem Jesus na China. Então, ele dá a elas esta informação. E depois, quando se encontram, dizem, sabe, nos fale mais sobre essa coisa de cura. Esta coisa de cura. Ele fala um pouco sobre o assunto e eles dizem, queremos ouvir mais disso. Pessoas são mortas lá. Por serem cristãs, então elas se reúnem em segredo e elas oram juntas. Elas apenas ouviram, como este homem apenas ouviram, que Jesus cura. E elas se reúnem e começam a orar. Elas oram em espírito juntas, falam do que aprenderam, falam das escrituras e perguntaram, essa coisa de cura, você acha que é real? Ele disse sim, eu penso que sim, porque está na Bíblia. Então, um deles disse, sabe, eu conheço alguém aqui que está doente. E disseram, vamos vê-lo? Eram 13 pessoas. E foram para o apartamento do doente. E no apartamento, é claro, eu estou falando de algo bem pequeno e apertado, afinal é China. É algo pequeno assim, você já sabe. Mal dá para todo mundo andar. E lá está aquele homem doente, cheio de cobertas, está frio ali, aquele homem está tremendo, ele com seus olhos fechados, não tem aquecimento, condições precárias e ele deitado. E então, eles foram à casa dele, 13 pessoas, e se reuniram ao redor da cama e começaram a orar. Começaram a orar no Espírito Santo. E depois de orar um pouco, eles fizeram um círculo ao redor do homem. Um deles se inclinou e disse, o que você acha que fazemos agora? E o outro disse, eu não sei. E o outro disse, eu acho que eu devo dizer algo a ele. Ele disse, bem, vá em frente. Então ele deixa o círculo e vai para mais perto da cama, e os outros voltam a dar as mãos e fecham o círculo, e ele chega ao lado do doente, e o homem ali, tremendo de frio, doente, e ele toca ele assim e diz, Senhor, Senhor. E o homem não abre seus olhos, e ele diz, Senhor. Ele disse, estamos orando por você, e ele disse, Jesus me disse para dizer a você para levantar e andar. Ele disse que o homem doente se endireitou, jogou as cobertas longe e pulou para fora da cama. E começou a andar, e ele disse, eu estou andando, estou andando, estou andando. E o irmão disse, sim, sim. O irmão não entendeu o que a cama tinha a ver com aquilo. O doente falou, veja, veja, eu estou fora da cama, estou fora da cama. Sim, isso é bom, é bom. E o doente disse, não, não, eu estou fora da cama. E o irmão disse, sim, e o que tem de mais nisso? E o homem disse, você não entende? Ele disse, fazia 13 anos que eu não saía desta cama. 13 anos deitado naquela cama, sem poder levantar. E aí, quando oraram e o homem sussurrou para ele, Jesus me disse para você levantar e andar em nome de Jesus. O homem simplesmente pulou da cama. E ele fez a seguinte pergunta depois de curado. Ele disse, quem é esse Jesus e onde ele mora? Nunca tinha ouvido falar dele. Eu não estou falando de alguém que assiste um canal evangélico quando não tem mais nada para ver. Eu estou falando de alguém que nunca ouviu falar dele. Achava que Jesus era chinês e vivia em algum lugar ali perto. Ele disse, quem é esse Jesus e onde ele mora? E disseram, ele morreu para te redimir e ele quer viver em você. Então o levaram ao Senhor. O tempo passou e ele se tornou um pastor de uma igreja subterrânea. Não é maravilhoso? Oraram, falaram e ele agiu. É simples assim. A fé, quando expressa, funciona. O louvor, quando expresso, funciona. A adoração, quando expressa, funciona. Não é maravilhoso? Então deixa eu te dizer, toda vez que vocês me virem levantando as mãos, eu estou expressando algo. Não é para o seu benefício. Quando você me vir louvando, eu estou expressando algo que vai funcionar. E quando você me ver correndo e pulando assim, glória a Deus, eu estou expressando algo
Você pode me achar engraçado, mas eu estou expressando algo. E vai funcionar. Muitas vezes estou dançando pelo dinheiro que ainda nem chegou. Glória a Deus! Demonstrações do Espírito. Demonstrações do Espírito produzem o poder de Deus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.